Olá, tudo bem? A nossa mensagem de hoje vai falar diretamente para as mulheres. Você vai ouvir uma ministração que o Senhor nos concedeu realizar no primeiro encontro das amigas que aconteceu na minha igreja no dia 6 de maio, aqui no bairro do Meier, no Rio de Janeiro. Foram momentos maravilhosos na presença do Senhor e eu tenho certeza que essa mensagem vai edificar muito a sua vida. Eu quero aproveitar essa oportunidade e convidar você para estar conosco no nosso próximo encontro das amigas. Isso vai acontecer no próximo dia 3 de junho, às 16 horas, também na Igreja Internacional da Graça de Deus, no bairro do Meier. O endereço está aparecendo aí no rodapé do seu vídeo para que você esteja conosco. Convide uma amiga para ir com você e vamos juntas receber ainda mais daquilo que Deus tem para cada uma de nós, amém? Vamos então agora com a mensagem realizada no primeiro encontro, a qual com certeza vai falar também ao seu coração. Quando eu apresentei esse primeiro encontro ao Senhor, pedi a Ele que ministrasse ao meu coração o que dizer. E o Espírito Santo encheu o meu coração com uma palavra e eu creio que nós não poderíamos começar os nossos encontros aqui no Meier, mais uma vez, aos sábados, sem esse tema, sem essa palavra. E o que Deus colocou no meu coração é obediência. Diga após mim, obediência. Muitos querem mandar. Muitos querem ser líderes. Muitos querem dar ordens, ser o dono da verdade. Há um ditado no mundo que fala que algumas querem ser a rainha da cocada preta. Alguém já ouviu isso aqui? Que coisa, né? Ser a rainha da cocada preta. Mas no ser humano há esse desejo. Querem mandar, querem ordenar, querem dar ordens. Mas dificilmente desejam obedecer. E eu fui ao dicionário procurar o significado da palavra obedecer. Vamos ver na tela? Significado de obedecer: submeter-se à vontade de alguém. Estar sob o comando de alguém. Nós não vamos tratar aqui hoje de obedecer a alguém, mas vamos tratar aqui hoje de obedecer a Ele, a Deus. Faríamos outra ministração, se precisasse for, com relação ao que a Bíblia também diz, que nós devemos obedecer às autoridades. Mas hoje, nesse encontro de hoje, nesse primeiro encontro de hoje, nessa reunião, nós vamos falar sobre obedecer a Ele. Sobre submeter-se à vontade dEle. Anular a sua vontade para se submeter à vontade dEle. Estar sob o comando dEle e não sob o seu comando. Muitos querem, como eu falei, estar no lugar de Deus. Creio que alguns devem estar se achando Deus na terra. Porque colocam Deus num cantinho e vão organizar e dirigir a vida própria de cada um deles. Como se Deus não existisse. Mas nessa tarde, o Senhor vai ministrar ao nosso coração sobre obedecer. Amém? Deus nos chama para sermos servos. Acima de tudo, querida, acima de todas as coisas, Deus nos chamou para sermos servos. Olha o que a palavra de Deus diz. Você não precisa abrir agora, a gente vai estar colocando uma sequência de 5 versículos. E você vai ver por que Deus chama, primeiramente, para você ser um servo.
Mateus, no capítulo 20, no versículo 27, diz: e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso... Por um acaso Mateus está dirigindo a que alguém mande no outro? A que alguém coloque o dedo na cara do outro e diga, olha, você vai fazer assim, assim, assim. Não. O Senhor está dizendo, você quer ser o primeiro? Então sirva. Segundo versículo. O maior entre vós deverá ser o quê? Aleluia. Terceiro versículo. João 12, 26. Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu Pai o... Aleluia. Próximo. Mateus 24, 46. Feliz, bem-aventurado quem? O servo que o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. E Filipenses, no capítulo 2, no versículo 7, diz, falando do próprio Deus, e Ele é o nosso maior exemplo, mas esvaziou-se a quem? A si mesmo, tomando a forma de quê? De rei? Tomando a forma de o Todo-Poderoso na terra. Essa palavra está dizendo que o nosso Deus, aquele que vivia em toda glória no céu, a Bíblia está dizendo que ele se esvaziou a si mesmo, ele se esvaziou da sua própria glória, ele tomou a forma de servo e fez-se semelhante a homens, por minha e por tua causa. Deus nos chama para servirmos. Nós precisamos obedecê-lo. Queridas, se as nossas escolhas, se as nossas decisões, elas não estiverem de acordo com a palavra de Deus, nós vamos pagar um preço e um preço alto. As escolhas da sua vida, as decisões da sua vida precisam estar sob o comando de alguém. As decisões da sua vida precisam estar submetidas à vontade de alguém, mas não é qualquer alguém, é Ele. Porque Ele sabe o que é melhor para você. Quando escolhemos, como eu falei, quando decidimos, quando agimos fora da direção dessa palavra, a grande maioria das vezes, ou todas as vezes, o resultado não é bom. O resultado é um desastre. Porque a Bíblia diz que o coração do homem, o coração do ser humano é o quê? Sábio. É sábio o coração do homem. Ele é o quê? Enganoso. Enganoso. Está aqui em Jeremias 17, 9. Pode colocar na tela. Enganoso é o... mais do que todas as coisas. E perverso. Ainda complementa dizendo. E perverso. Quem o conhecerá? É por isso que Deus nos chama para obedecer a palavra dele. Porque o nosso coração, o meu coração, o seu coração é enganoso. A Bíblia chega a dizer que o homem, ele pode até planejar, ele pode até fazer planos, mas a resposta certa precisa vir dos lábios do Senhor. Ou seja, a sua escolha, a sua decisão deve estar sempre de acordo com a vontade, com a direção de Deus, porque certamente Deus sabe o que é melhor para você. Diga após mim, Deus sabe o que é melhor para a minha vida. Deus quer que você entregue a Ele a direção da sua vida. Pare de se mandar em si própria, deixe Ele mandar em você. Pare de fazer as coisas de acordo com as suas emoções, deixa Ele guiar você. Pare de fazer as coisas de acordo com os seus achismos, deixa o Senhor ser verdadeiramente o guia da sua vida. Ele sabe o que é melhor para você. E para Deus guiar a nossa
nossa vida, para Deus dirigir a nossa vida, queridas, muitas vezes e talvez todas as vezes, isso significa dizer que nós vamos precisar abrir mão daquilo que nós tínhamos planejado, porque simplesmente decidimos obedecer a Deus, obedecer a palavra dele. Abra mão dos seus planos, abra mão dos seus sonhos, queira sonhar aquilo que Deus sonhou, obedeça, não tente fazer as coisas do seu jeito. Tudo que nós planejamos, tudo que nós queremos, pode ser muito bom, porque ninguém vai querer o mal para si mesmo. Alguém aqui deseja o seu próprio mal? Não. Mas eu posso garantir a você que tudo aquilo de melhor que você quer para a sua vida não supera o que Deus tem para você. Ele sabe o que é melhor para você. A visão dele vai muito além da tua. Entrega a tua vida verdadeiramente a Ele. Não somente da boca para fora, mas de verdade. Da boca para fora todo mundo entrega, mas é no dia a dia, são nas ações do dia a dia que você vê quem verdadeiramente está guiando as suas atitudes, se a sua vida tem sido pautada nessa palavra, que é a palavra do Deus que você diz que serve. As nossas atitudes, os nossos atos, eles demonstram verdadeiramente se Ele é o Senhor da nossa vida, porque falar é muito fácil. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quem é o crente que não ama essa palavra? Mas quando eu digo, o Senhor é o meu pastor, o que o Senhor faz sendo pastor? Ele vai guiar a ovelha, não é isso? E a ovelha vai fazer o que com esse pastor? Olha, depois o senhor continua falando, eu quero fazer do meu jeito, depois a gente conversa. E o pastor está ali guiando a ovelha, e a ovelha fala, não quero ir para cá não, quero ir para cá. Fica aí com essas outras ovelhas suas, eu vou ficar aqui mesmo. Isso é ovelha? Talvez um bode, né? Um cabritinho, irmã? Ovelha não é não. Deixa ele dirigir a sua vida. Mas pastor, eu queria ir por esse caminho, Deus está mandando ir por esse. Vai, obedece, mesmo que você não entenda. Olha para essa querida que está do seu lado e diga assim para ela, mesmo que você não entenda, obedeça. Eu não sei porquê, mas o Espírito Santo está me mandando dizer isso aqui. Olha para ela de novo e fala isso para ela, mesmo que você não entenda. Obedeça. Eu não estou entendendo nada, pastora, obedece. Ele sabe o que ele está fazendo. Você não precisa entender agora. A palavra diz que dali a um tempo você vai entender, está lá em João. Agora você não está entendendo, mas depois você vai entender. Depois, obedece agora. A Bíblia traz um exemplo de uma mulher que decidiu obedecer. Ela escolheu o que Deus escolheu. Ela decidiu o que Deus decidiu. Ela obedeceu independente do que ela queria. Como eu falei, muitas vezes a sua carne, a sua mente, ou até o seu coração, que é enganoso, não vai querer obedecer. Mas você precisa decidir estar acima da sua carne, estar acima da sua mente, estar acima do seu coração. Você precisa estar acima de tudo isso que vai impedir você de obedecer, mas você precisa tomar a decisão de estar acima de todas essas coisas. Mate a sua carne, leve a tua mente para ser uma mente cativa do Senhor, faça com que o teu coração seja um coração nele, e aí você não vai sofrer, irmãs, você não vai sofrer as consequências da desobediência, que a gente vai estar falando daqui a pouquinho. Essa mulher que eu falei, ela decidiu o que Deus decidiu. Ela escolheu o que Deus escolheu. Mas ela queria aquilo? Acredito que não. Num primeiro momento, não. Ela estava fazendo outros planos para a vida dela. Mas ela decidiu obedecer. Essa mulher foi Maria, mãe de Jesus. Será que por algum momento na sua vida, você já parou para pensar só um pouquinho na mudança de vida que essa mulher viveu para obedecer?
Será que em algum momento você já refletiu a mudança que aconteceu na vida de Maria, mãe de Jesus, quando ela decidiu obedecer? Queridos, eu já parei. A mudança foi muito grande. Como é que Maria vivia? A Bíblia fala que Maria era jovem. Naquela época se casava muito jovem. Alguns estudiosos acreditam que Maria deveria ter entre 14 e 16 anos. Olha isso. Maria estava noiva, preparando ali, talvez, o seu enxoval. Os planos dela eram o quê? Casar com José, não é? Ter filhos com José, morar na casinha deles, cuidar da casa, viver a vida comum das mulheres daquela época, não mais do que isso. Mas de repente acontece o quê? Chega um anjo. Ela está ali, fazendo um enxovalzinho dela, preparando tudo. Aí, de repente, aparece diante de Maria um anjo. E o que aquele anjo disse muda a vida de Maria completamente. Não pelo que exatamente o anjo disse, mas porque ela decidiu obedecer ao que o anjo mandou. A vida de Maria não mudou pelo que o anjo falou. Ele poderia ter dito, ela poderia ter olhado para ele, não? E tô fora. Tem gente fazendo assim com Deus. Ó, não é comigo, não. Não quero esse plano, não. Quero esse aqui. Tô fora. Volta depois. Bate em outra casa. Vou casar com José, vou viver aqui mesmo. Ser mãe do Salvador? Não. Vou ser mãe de outros. Quero não. Toca ali, toca a campainha na casa do lado. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 1. Lucas 1, 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de quem? Ah, sim. Da parte de Deus, para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Ele foi enviado a quem? A uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem se chamava Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Pula para o versículo 31. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? E respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E o versículo 38 termina dizendo: então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Diga amém por essa palavra. Num primeiro momento, ela não entendeu. E ela perguntou a ele uma pergunta muito óbvia: mas como pode? Se eu ainda não casei, eu não tenho relacionamento com ninguém, como é que pode? Eu não entendo. Mas a resposta que o anjo deu a ela foi suficiente. Não ficou questionando. Mas como assim? Espírito Santo? Ele vai cobrir sombra do Espírito Santo? Como é que é isso? Tem gente que fica batendo boca com Deus. Quando o anjo falou: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te envolver com uma sombra. Ok. O que ela falou no 38? Eis-me aqui. Aqui está a serva do Senhor. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Era esses os planos dela? Sim ou não? Não. Mas ela decidiu obedecer. E a vida daquela mulher mudou completamente. Ela é citada até hoje. Se ela tivesse mandado o anjo tocar na campainha do lado, talvez o nome da mãe de Jesus fosse outro, né? Maria não ia ser. E ela não ia ser lembrada como hoje é lembrada.
com respeito. Não como intercessora, mas com respeito. Foi a mãe do Salvador. Não era qualquer mulher. Era uma mulher santa de Deus. Hoje, ele, Jesus, é o único que nos leva ao Pai. Maria não faz isso. Nós, cristãos, sabemos disso. Mas nós não podemos negar a santidade que essa mulher vivia. O anjo não ia bater em qualquer porta, não. Ela decidiu obedecer. Você pode imaginar o que essa mulher viveu naquela época para obedecer a Deus? Você consegue imaginar a vergonha de uma gravidez naquela época? Porque hoje em dia está todo mundo vivendo de qualquer jeito. Tem crente vivendo de qualquer jeito. Mas você pode imaginar a vergonha que essa mulher viveu de uma gravidez? Talvez os seus familiares, as pessoas próximas a ela, poderiam expor essa mulher ao ridículo, porque a situação dela era vexatória. Mas ela suportou tudo isso para quê? Para obedecer a Deus. Quantas de nós enfrentamos preconceitos ou ouvimos piadinhas porque frequentamos a igreja? Você ouviu alguma piadinha hoje de alguém porque hoje você ia vir na igreja? Quem ouviu? Vai para a igreja sábado. Já vai domingo. Hoje também encontro das amigas. O que aquela mulherada vai estar falando lá? Quantas coisas a gente tem suportado porque nós queremos nos aproximar de Deus? Será que você tem suportado tudo? Ou será que alguém que já fala em meia dúzia de coisinha, não vou mais na igreja não. Vou dar um tempo. Tem muitos sendo influenciados por amigos, entre aspas. Ih, você virou crente? Vai dar dinheiro para o pastor? Eu não sei o que você tem sofrido ou vivido para se manter na posição que Deus te chamou, mas eu quero dizer a você, suporte. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu não sei o que você tem ouvido. Suporte. Vai valer a pena. Agradar a Deus inclui obedecê-lo. Do jeito dele. Não do seu jeito. Mesmo que você tenha outros planos, mesmo que você tenha aprendido diferente até aqui. Eu fui uma pessoa que aprendi diferente. Mas quando o verdadeiro Deus, a verdadeira palavra, única na verdade, se apresentou a mim, eu me rendi. Eu vim de uma religião que falava diferente, que explicava diferente, eu era idólatra. Eu acompanhava procissões de imagens. Eu aprendi tudo diferente, desde pequenininha. Minha mãe e minha avó me colocaram ali num catecismo particular, que elas achavam que o catecismo lá da igreja era fraquinho. Então tinha aula particular com a catequista. Eu só não fui ser coroinha do padre, porque naquela época não podia, era só menino, senão eu ia estar lá, do lado do padre. Mas um dia o verdadeiro Deus, a verdadeira palavra, se manifestou a mim. E eu me rendi. E eu fui desconstruindo tudo que eu tinha aprendido, porque eu fui vendo na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, o que é o certo. E eu me lembro que quando eu me converti, a partir do momento da minha conversão, que foi lá na rua Lucídio Lago, cadê as irmãs da Lucídio Lago? Tem alguém aqui hoje? Não? Ali, ó. Amém. Quando eu me converti, lá na rua Lucídio Lago, cada culto que eu ia, quando o pastor ensinava isso pode, isso não pode, para mim aquilo era suficiente, ele não precisava falar a segunda vez. Hoje você fala uma, você fala duas, você fala três, você fala quatro, e eles estão fazendo cara de paisagem. Não estou entendendo. Claro que está entendendo. Você não muda porque você não quer mudar. Eu costumo dizer que quem quer dá um jeito, quem não quer vai fazer o quê? Vai arrumar uma desculpa. Eu sou dessa época, eu vivi essa época. Tá certo? Tá certo. Tá errado? Tá errado, não vou fazer mais. Mas você aprendeu assim a vida toda? Desde pequenininha que você aprendeu que isso era o certo, mas o verdadeiro certo, vamos dizer assim, se revelou a mim, e é essa palavra, ninguém vai mudar. Me ensinaram errado. Mas agora eu tenho certo diante dos meus olhos.
Quem tem a Bíblia Sagrada aí? Você tem Bíblia? O certo está diante de você. Leia. Para você saber qual é o certo, você tem que ler. Vai ler o que é o certo e vai agir conforme é o certo. Obedeça. De nada adianta você dizer que o Senhor é o Senhor da sua vida, se você continua vivendo do teu jeito e do teu modo. Não adianta nada. Até porque existem consequências para a desobediência. Porque tudo aquilo que você planta, você... É uma lei da semeadura. Ela existe no mundo físico e ela existe no mundo espiritual. No mundo físico, se você vai plantar uma semente de caju, vai nascer uma amendoeira? Você planta caju, vai nascer o quê? Um cajueiro, né? Para nascer uma amendoeira, você tem que plantar amêndoa, não é isso? Ah, pastora, mas eu quero bem plantar manga. Eu vou plantar manga e eu tenho certeza que vai nascer daqui um pé de abóbora. Não vai, não. Você pode fazer a campanha que for. Pode fazer a campanha que for. Se você plantar manga, vai nascer uma mangueira. Você está colhendo aquilo que você plantou. E no mundo espiritual? Você colhe, aliás, você planta desobediência. Você planta fazer as coisas do seu jeito. E depois você quer colher o quê? Bênção. Eu ouso lhe dizer que você vai ficar sentado esperando. Não vai colher, não tem como, porque Deus não é injusto. Ele não vai dar algo para quem obedece, igual ele dá algo para quem desobedece. Ele seria injusto, ele estaria negando a si próprio. Quem obedece, recebe. Quem não obedece, mas aí fica sofrendo, mas aí fica ali tomando decisões erradas e sofrendo as consequências da desobediência, quando poderia simplesmente, e eu ouso dizer, simplesmente obedece. Existe consequência para a desobediência. Quando a gente desobedece o que está escrito aqui, o rumo, o caminho é certo, não tem outro, é deserto. Quando você desobedece o que está aqui, o caminho é lá o deserto. E esse deserto, ele não acontece na sua vida porque Deus é mau. Ele não acontece na sua vida porque Deus castiga, não. É porque você decidiu ir para lá quando você decidiu fazer o quê? Desobedecer. Desobedeceu? É como se você tivesse traçando o seu próprio destino. Vai colher sofrimento, porque Deus sabe o que é melhor para você. Viva do jeito de Deus. Olha para essa querida que está do seu lado e diga para ela, viva do jeito de Deus. Ele sabe o que é melhor para você. Aqui na Bíblia tem direção para todas as áreas da sua vida. Se você é mãe, se você é esposa, se você é empregada, funcionária de alguma empresa, né? Se você é o dono da empresa, se você é viúva, se você é divorciada, se você é solteira, se você é casada, se você é jovem, se você é idosa, tudo está aqui. Leia a Bíblia. Viva de acordo com o que Deus preparou e determinou para você. É bem melhor. Não é no deserto que Deus quer você. Se você hoje está aqui nessa tarde e você se identifica que está no deserto porque você desobedeceu. Se você está num deserto hoje, numa área de dor, de sofrimento, padecendo, porque você reconhece que você pecou, que você foi precipitada, que você agiu sem consultar a Deus, essa é a tua tarde. Abre a tua boca, clame por Ele, se arrependa, Ele vai ouvir você. A nossa carne não vai querer obedecer, mas nós temos que obedecer de qualquer jeito. A nossa carne vai gritar o tempo todo para você permanecer do mesmo jeito. A sua carne vai lutar o tempo todo para você não obedecer. Mas o seu espírito precisa estar mais forte do que a sua carne. Eu costumo dizer que o nosso espírito precisa pesar 1 tonelada e a nossa carne 1 grama, porque eles vão brigar. O diabo vai fazer de tudo para que você não esteja debaixo da obediência a essa palavra. Porque aí sim ele vai poder fazer o que quer com a tua vida. Que você não esteja nesse grupo, mas que você esteja no grupo de que, com alegria,
Obedece a palavra de Deus e serve a Ele com inteireza de coração. Não pense que Deus chamou você de onde você estava para viver uma vida qualquer, para ser um meio crente. Ele não é meio Deus. Ele é Deus de grandeza. Ele é Deus completo. Você não pode ser um meio filho. Ou você é filho, ou você não é. Obedece. Passe a amar essa palavra a partir de hoje. Você não vai estar obedecendo a qualquer um. Você vai estar obedecendo a um grande Deus. Aquele que tem o melhor para a sua vida. Deixa Ele guiar você. No Velho Testamento, no livro do Êxodo, no capítulo 20, a gente tem ali os 10 mandamentos. E nessa passagem de Êxodo 20, que fala sobre os 10 mandamentos, nos 10 mandamentos há 11 vezes a palavra não. Você sabia disso? Os mandamentos são 10. Mas se você pesquisar ali, quantas vezes a palavra não está contida nos 10 mandamentos, você vai ver que tem 11, tem uma a mais. Às vezes a gente fica esperando o sim de Deus, e a gente só quer o sim, né? Mas o não de Deus também é amor. Quando Deus diz não para você, Ele também está dizendo e afirmando que Ele te ama, porque o não dele é para o teu bem. Quando Deus diz não, quando Deus diz que não pode, quando Deus diz, não é para fazer, não é esse caminho, minha filha, é esse aqui, vive desse jeito, obedeça. Quem é pai e mãe aqui? Onde estão os pais e mães? Será que eu posso perguntar a você quantos nãos você já deu para os seus filhos? Hã? Quantos? Você perdeu a conta, né? E será que tem alguma mãe assim bem malvada nessa tarde de hoje? Não acredito. Quando você disse não, é porque aquele não era o melhor para ele naquele momento. Quando você disse, não, meu filho, não pode, não é aqui, meu querido. Não pode. Mamãe está dizendo para você que não vai ali, não coloca o dedo aqui na tomada. Não! Era o melhor para a vida do seu filho. E assim também é o nosso Deus. Essa é a palavra dele, esse é o mandamento dele. Quando ele diz sim, receba com alegria. Quando ele diz não pode. Receba com alegria também. É o melhor para você. Amém?